Diário de terapia. Hoje eu quero falar sobre TPM, sobre vulnerabilidade e sobre honestidade. Temas que são aparentemente diferentes, né, na interpretação, no conceito e tal. Mas quando a gente fala nesse período da mulher, na TPM, nos dias que antecedem a menstruação, parece que vulnerabilidade e honestidade, elas também são sinônimos desse momento. Digo por mim, né? Nós mulheres já somos muito cíclicas em relação às emoções e é um puta desafio na vida a gente lidar com isso, não é? Porque quem não gostaria de estar sempre estável, feliz o tempo todo, tranquilo o tempo todo, né? Amável o tempo todo. Mas para algumas pessoas pode ser até legal, assim, mais fácil gestar suas próprias emoções. Mas para as mulheres o desafio é muito maior por conta da nossa produção hormonal. Então a gente tem um ciclo de vida e morte, né? Na produção dos óvulos e tudo durante a vida, que vai intensificando essa oscilação das emoções. Então, durante um mês, nós mulheres somos mulheres diferentes em determinadas circunstâncias, né? Quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai se terapeutizando, quando vamos buscando assim um autoconhecimento, a gente vai percebendo, né, que às vezes alguma expressão, alguma atitude que a gente tenha tido assim intempestiva, ela se derivou na verdade de alguma oscilação assim mesmo, né? Do nosso próprio processo, né, enquanto mulher e não de alguma falta de ingerência, uma falta de educação, o que seja, né? É uma coisa que sai, que brota, que acaba aparecendo no dia a dia. Então, muitas vezes, falo por mim, muitas vezes, às vezes eu acordava muito bem, depois ficava meio mal-humorada, ou ficava meio introspectiva, daqui a pouco eu queria sair e abraçar todo mundo. Então, era uma coisa muito mais difícil para mim lidar com a TPM. Por isso eu falo vulnerabilidade. Fora desse período, as oscilações elas existem, mas elas são menores. São mais, entre aspas, né, controláveis na medida do nosso. Para tentar aproximar um pouco esse entendimento. Claro, na minha experiência, cada mulher tem a sua. E eu percebo que eu consigo lidar melhor com as questões do dia a dia, com a rotina, com as coisas que eu tenho que fazer, objetivamente, praticamente. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu gosto de solucionar as coisas, eu não gosto de ficar cozinhando muito situações, nada disso. Eu sou muito assertiva em relação às situações em que eu escolho viver. Então, na TPM, eu percebo que eu já não tenho essa diplomacia natural, por exemplo, que a vulnerabilidade, a fragilidade, ela fica muito mais exposta. Então, são dias que eu fico mais melancólica, que eu tenho vontade de chorar à toa, que eu dramatizo situações de um jeito, nossa, cansativo, né? Que eu fico mais manhosa, que eu fico mais exigente em relação à atenção das outras pessoas, né? Em frente a mim, a minha existência, né? Então, são coisas que passavam por mim quando eu era adolescente, passavam por mim no início da fase adulta, mas hoje, né, um pouco mais madura, com 40 anos, eu já consigo entender e me acolher nesse processo de vulnerabilidade, né? Eu sempre tive uma tendência muito grande pelo meu comportamento assertivo, né? Eu sempre fui muito eu sempre assumi cargos de liderança, né, na adolescência, no início da fase adulta, em alguns projetos. Enquanto na minha vida profissional eu sempre trabalhei em situações que me exigiam determinadas atitudes mais diretas, né, também mais objetivas. Então eu acho que eu fui aprendendo a criar algumas couraças, né, durante a vida também que me impediam de querer ser vulnerável. No mercado de trabalho, inclusive sendo mulher, eu penei muito por ser muito sensível, né? Eu sou uma pessoa que sou muito sensitiva mesmo, né? Eu sinto a energia dos lugares, eu tenho muita conexão com a espiritualidade sem contexto religioso, né? Vamos dizer assim. Então, isso não demonstra
num mercado muito masculino que você é uma pessoa que vai dar conta de encarar todos os revés e as demandas daquele departamento, daquele trabalho, né? As mulheres, elas são muito desconsideradas da sua capacidade por conta da sua sensibilidade. É muito louco isso, né? E eu sofri alguns embates, principalmente no início do envolvimento em ações políticas, assim, né? Porque muitos caras vinham atropelando mesmo qualquer tipo de emoção, né? Para a decisão das situações, né? E eu fui amadurecendo, mas também eu percebi que em muitos momentos eu fui me fechando, e aí às vezes eu reagia também, segurava muito, engolia muito, ressentia muito, tinha muitas mágoas em relação às circunstâncias assim, por não me sentir livre para ser mulher, para ser sensível e foda-se, e mesmo assim lidar com circunstâncias difíceis da vida, né? A maternidade, ela tem muito isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente acolhe um ser e gesta um ser que aparentemente é frágil e tudo, a maternidade, esse processo nos faz nos sentir mais selvagens, né? E nesse aspecto mais fortes e mais resilientes e mais resistentes e também mais objetivas em relação ao autocuidado e ao cuidado das demais pessoas que convivem ao nosso redor. Então acho que eu acho que eu virei um pouco mais leoa para decidir coisas. De gatinha a leoa, né? A gente de fragilizada a uma pessoa mais focada, mais, né? A Rey do Star Wars. Me deu uma espada que eu vou lá e resolvo. Mas eu acho que existia um desequilíbrio para mim em relação a essa consciência de que eu não preciso ser forte o tempo todo, que eu não preciso me defender o tempo todo, usar escudos e espadas para combater, né, esses possíveis inimigos externos, essas possíveis impossibilidades e obstáculos que eu enfrentava, né? E na TPM, eu acho que isso ficava mais claro para mim, porque como eu ficava mais vulnerável, eu não conseguia, né, fingir que eu não estava incomodada. Eu não conseguia não demonstrar a minha insatisfação em relação às coisas. Então, no período da TPM, foram os períodos que eu defini muitas coisas muito importantes na vida, né? De saída de trabalho, de decisões de trancar a faculdade, de começar outro curso, de mudar carreira, de cortar cabelo, né? Acho que as mulheres, elas ficam muito instintivamente levadas ao acerto, a tomadas de decisões importantes na vida no período da TPM, porque quando a gente está virando o ciclo, né? Fechando um ciclo e começando o outro, então é como se a gente precisasse urgentemente renovar. E isso é muito legal, porque a gente vive esse ciclo então de vida e morte durante a vida toda, né? Pelo menos até a idade fértil da mulher e depois é um outro ciclo. Mas o quanto então essa vulnerabilidade na TPM também me tornou mais perceptiva em relação a ser mais honesta em outros períodos também. Por que eu deveria então ser tão honesta e tão, né, eu mesma, mesmo vulnerável, mesmo sensível e mesmo frágil em determinadas situações, só naquele período? Por que eu deveria só me permitir ali por uma justificativa orgânica, biológica, né? Por que não me assumir honesta e vulnerável durante todos os outros dias da minha vida, né? Então, durante um período da minha vida, a TPM foi uma coisa sofrida, de cólicas e dor e de incômodo. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a me acolher nesses ciclos, né, que eu mudei a percepção disso e acolhi esse processo, que eu não tive mais dores. Né? Não tem mais algum tempo, alguns anos, mesmo na pandemia, que é um período que emocionalmente, né, agravou a vida, saúde mental de todo mundo e que no início pegou muito, muito mesmo. Pra mim, eu percebi que o meu processo menstrual, ele não se atrapalhou. Ao contrário, ele ajudou a me regular, né? Porque eu me permito sorrir e chorar sem qualquer trauma durante qualquer momento da minha vida. Eu acho inclusive que chorar
É uma das sensações mais honestas, mesmo dentro de vulnerabilidades, né? Porque é como se realmente a gente deixasse fluir de nós aquilo que está represado, aquilo que não foi bem interpretado, aquilo que foi, né, as frustrações, expectativas, mágoas, dores, o que for. Parece que quando aquela água, né, congelada, quando o nosso estado de isolamento glacial, congelado, que nem uma carta do tarô de Osho, é bem assim, uma pessoa petrificada de gelo, e aí as lágrimas vão escorrendo, e como a lágrima é quente, então ela vai derretendo, parece que o aguar, o chorar, nos humaniza, né, e nos alivia, né, e nos eterniza, eu acho, enquanto essência. Porque ali, mesmo depois de muitas lágrimas, na vulnerabilidade, esvaziados de tudo, parece que nós estamos, de fato, honestamente completos, preenchidos de nós mesmos. Já perceberam isso? Acho que esse era o vídeo de hoje. O quanto sermos honestos e vulneráveis são muito importantes dentro do nosso processo de autoaceitação e de autoconhecimento. E que se você é mulher, você não precisa depender, né, dessa justificativa, desse período, para poder se expor mais, se expressar mais. Mas, em contrapartida, em todo período se acolher, né, acolher sua essência, respeitar a sua essência no momento em que elas, né, que as suas emoções, elas aparecem, límpidas ou às vezes nubladas. É importante que a gente abrace, né, essa nossa potência, né, feminina da criação, de poder gestar ideias, né, de gestar novas personalidades, novas possibilidades dentro da gente mesmo, todos os meses. E de alguma maneira ajudar a criar isso, né, gestar isso em outros lugares, incentivar isso para outras pessoas também. Acho que essa é uma característica muito bonita do feminino, de como um rio ir fluindo e acolhendo e abraçando e gerando vida por onde passa, né? Acho que é isso. Você, mulher, você já passou por esse processo? Conta pra mim aí, me dê seu depoimento. Se você é homem e não sabe muito bem lidar conosco nessas situações, conta aí também, vamos conversar sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!